E aí, pessoal, tudo bem? Bom, continuando aí com as nossas leis de Newton, a gente agora vai falar sobre a terceira lei de Newton, princípio da ação e reação. Então, lembrando, né, que nós temos 3 leis de Newton, que são a base da nossa mecânica, e cada uma dessas leis, gente, ela vai servir, cada uma delas, para explicar para a gente uma determinada coisa, uma determinada situação. Então, lembrando que a primeira lei, inércia, explica resultante igual a zero. Se a resultante é zero, ou o corpo está parado, ou está em MRU. Segunda lei, chamada de princípio fundamental da dinâmica, explica o que acontece quando a resultante é diferente de zero. E o que acontece? Surge uma aceleração no corpo, uma relação de causa e efeito, a causa é resultante, o efeito é aceleração, sempre os dois na mesma direção e no mesmo sentido. Então, para a gente finalizar agora essa parte teórica de leis de Newton, vamos falar um pouquinho sobre a terceira lei, ação e reação. E para que serve, gente, a terceira lei, ação e reação? A terceira lei, ação e reação, é a lei de Newton que serve para explicar para a gente como as forças surgem. Na verdade, nada mais é do que uma receita de como fabricar forças. Um possível enunciado para ação e reação é esse. Toda vez que um corpo A aplica uma força sobre um corpo B, o B também aplica sobre A uma força de mesma intensidade, de mesma direção, sentido oposto àquela que A aplicou sobre B. Então, pegar alguns exemplos. Ação e reação, por exemplo, explica pra gente como a gente consegue andar. Quando você anda, o que você faz? Você empurra o chão para trás e o chão empurra você para frente. Quem que empurra mais forte? Não tem mais forte, é a mesma intensidade. A força que o chão aplica em você é a mesma força que você aplica no chão. Agora uma pergunta que surge é, por que então nós andamos e o chão não anda? Apesar da força ser a mesma, você tem que pensar que tem outras forças atuando no chão, né? E outra questão, pessoal, é a sua massa é muito menor que a massa do chão. Então você vê o efeito em você, não vê o efeito no chão, tá certo? Bom, para a gente realmente caracterizar duas forças como um par, ação e reação, precisam acontecer 7 coisas. Se uma dessas 7 coisas furar, não forma um par, ação e reação. Então, o que acontece aqui, gente? Você tem ação e reação sempre com a mesma intensidade. Sempre o valor tem que ser o mesmo. Além disso, ação e reação sempre terão a mesma direção. E ação e reação sempre terão sentidos opostos. Só que aí que tá, né? Muita gente pensa que só essas 3 coisas são suficientes, quando na verdade nós temos que ter 7, faltam 4. Então, muitas vezes, né, a pergunta que acaba caindo na prova é relativa a essas 4 que estão faltando e aí as pessoas acabam se ferrando. Então vamos lá, pessoal. De uma vez por todas, para que serve ação e reação? Eu já falei para vocês que é uma receita de como fabricar forças. Ah, professor, eu queria muito fabricar uma força. Ok, então você primeiro precisa pegar os ingredientes básicos. E quais são os 2 ingredientes básicos para você fabricar uma força? 2 corpos. Para você fabricar uma força, gente, sempre precisa 2 corpos. Eles podem estar encostados ou à distância, mas que você precisa 2, fato. Moral da história, alguma vez força vem sozinha? Não, força nunca vem só, sempre vem aos pares. Força nunca vem sozinha, sempre vem aos pares. Não existe ação sem reação. É sempre uma força num corpo, outra no outro, sempre, tá? E vamos lá, quem que vem primeiro, gente? Ação ou reação? Então, ao contrário do que muita gente pensa, a ação não vem primeiro. Ação e reação são pares simultâneos. Ou seja, eles ocorrem no mesmo instante sempre, tá certo? Tanto é que muitos físicos não gostam muito desse nome ação e reação,
Porque eles acham que dá uma ideia de que a ação vem antes e a reação vem depois. Só que na verdade vem ao mesmo tempo. E pensa comigo, gente, justamente por virem sempre aos pares e sempre no mesmo instante, para nós não há uma diferença relevante de quem você chama de ação e quem você chama de reação. Tanto faz. Por exemplo, se eu der um soco aqui na lousa, quem que aplicou a ação? Você pode falar tanto que foi minha mão, como foi a lousa. Não é importante saber quem é a ação, quem é a reação. É importante saber que sempre vão ter as duas. Outra coisa que muita gente acaba esquecendo. A ação e reação obrigatoriamente devem possuir mesma natureza. Ou seja, o motivo pelo qual você marca a ação obrigatoriamente tem que ser o mesmo motivo pelo qual você marca a reação. Tá certo? Vou dar um exemplo. A gente tem uma força chamada peso. Se eu estou dizendo que ação e reação têm que ter mesma natureza, significa que a reação da força-peso só pode ser outra força-peso. Assim como a reação da normal só pode ser uma outra normal, a da força elétrica, uma outra força elétrica, a da tração, uma outra tração, do atrito, outro atrito e assim por diante. Então, mesma natureza. E, para terminar, a ação e reação sempre estão aplicadas em corpos distintos, em corpos diferentes. Gente, são dois corpos interagindo um com o outro, é uma num corpo, outra no outro sempre. E justamente por estarem em corpos diferentes, a ação e reação nunca vão se anular individualmente. Por quê? Porque estão em corpos diferentes. Para que duas forças se anulem, elas devem estar aplicadas no mesmo corpo. Como ação e reação estão em corpos diferentes, elas jamais vão se anular. Então, lembra, para caracterizar duas forças como ação e reação, não adianta só pensar mesma intensidade, mesma direção, sentidos opostos. Você tem que pensar nos 7 pontos, que a gente inclusive pode chamar de o nosso G7 aqui da ação e reação. Ok? Valeu, pessoal, obrigado. Tchau.